Olá, eu sou o pastor Josias de Souza e eu quero abençoar a sua vida com a palavra de Deus que vai edificar hoje aqui. Eu estou aqui no quintal da minha casa, né? Um tempo precioso, mas eu quero compartilhar contigo sim, né? Esse momento é um momento, chegando aí o Dia dos Pais para nós, é um momento de muita reflexão, a gente tem que refletir. Não está sendo os melhores Dia dos Pais do mundo, você sabe, já foi primeiro Dia dos Pais, esse segundo agora. Né? Querendo ou não, são mais de 500 mil famílias em luto por causa dessa praga que tirou a vida de muitos papais, né, e entristeceu muitas famílias. Só a misericórdia de Deus mesmo. Mas quando a gente lê lá em Filipenses, se você puder, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, que diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Tá, por que está falando isso, gente? Pelo seguinte: pelo fato do exemplo, né? O próprio apóstolo falando assim, olha, o que eu ensinei para vocês, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim, e o que vocês viram em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. É o legado de um pai, alguém que está trazendo um legado de paternidade. E aí a gente pensa assim, pastor, qual é o maior legado que um pai pode deixar para o seu filho? Gente, o maior legado é o exemplo. É o que a palavra está dizendo aqui em Filipenses 4:9. Né? Tudo que eu ensinei para vocês, coloquem em prática tudo que eu ensinei para vocês. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós estamos sofrendo, nós estamos padecendo por circunstâncias difíceis. E outra coisa grave que acontece, a gente fica reclamando e chorando porque a gente não teve um bom relacionamento com o nosso pai biológico. E aí a gente fica, meu pai fez isso comigo, meu pai fez aquilo, só que você está fazendo os mesmos erros. Você está cometendo com seus filhos o mesmo erro que o seu pai fez no passado. Entendeu? Porque você fica amarrando isso aí na sua situação. E isso não é o propósito de Deus, isso aí não vem de Deus para a sua vida. Por quê? Porque o legado, ele é uma disposição feita, ele é um testamento para o benefício de outra pessoa. Quando você deixa um legado, você deixa essa herança, tá? É uma herança, é deixado por alguém. Pode ser moral, pode ser espiritual, pode ser financeiro, mas a gente vai falar desse legado para os filhos hoje, né? Por isso que eu estou falando, Dia dos Pais, a mensagem é para os pais, entendendo a oportunidade de um legado para os seus filhos. Por quê? Tem algumas áreas, lembra que eu falei para você, Dia dos Pais, né? Dia dos Pais já não é aquelas coisas, você já sabe que Dia das Mães arrebenta. Dia dos Pais sempre já é aquele dia meio, né? É porque o pai que acaba muitas vezes pagando as contas mesmo, né? Então não tem jeito, tá bom? Mas vamos pensar aqui agora de uma forma bem prática, para você perceber como é importante nesse Dia dos Pais, eu e você temos essa consciência. Eu sou pai, louvo a Deus, tenho duas filhas lindas que o Senhor Jesus me deu, né? E tenho muitos filhos espirituais, tenho muitos filhos adotivos do coração, são vários, né? Eu louvo a Deus pelos filhos que o Senhor me deu. Mas, muitas vezes, os nossos filhos, eles estão de olho nos nossos exemplos. Você sabia disso? E tem três áreas que os nossos filhos estão de olho. A primeira área é, os nossos filhos estão de olho como é que está o nosso comportamento de marido e mulher, como é que trata o cônjuge, né? Então, os nossos filhos estão de olho. Segundo, como é que a gente se dá com as pessoas? Como que a gente se relaciona com as outras pessoas? Nossos filhos estão de olho. Terceiro, como é que a gente lidar com os erros, né? Com as dificuldades, né? Com as nossas dificuldades. E o quarto é como lidamos com as coisas de Deus. Tá. Então, o primeiro ato que eu queria falar assim, olha, o que os nossos filhos estão de olho? Como que a gente lida com o nosso cônjuge. Ó, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 22 e 25, diz o seguinte: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como a mulher também é a cabeça, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí diz o seguinte: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam tudo sujeitas aos seus maridos. E aí ele fala assim no final: e vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, sempre que eu faço essa pergunta assim, você ama o seu esposo, a sua esposa, ao ponto de entregar a sua própria vida por ele? Tá. Esse é o amor que Jesus fez por mim e por você. Nos amou tanto que entregou a vida dele. Então ele quer isso para nós. Nossos filhos estão de olho nos relacionamentos de marido e mulher. Como a gente lidar com o nosso próximo? Nossos filhos estão de olho como é que a gente lida com as pessoas. Sabia disso? Se você xinga, se fala palavrão, se você é falso, se é fofoqueiro, fofoqueira, nossos filhos estão de olho. Você está pensando, é criancinha pequenininho, fica falando mal do pastor, né? Você fica falando mal do pastor, falando mal da igreja quando chega do culto.
Seu filho cresce e não quer mais ir para a igreja. Aí você fica assim, não sei por que, pastor, que meu filho não quer vir para a igreja. Por quê? Porque ele ficou ouvindo você murmurando, falando mal da liderança, das pessoas. Muito cuidado, porque nossos filhos estão vendo o nosso exemplo. Então, como é que você trata a pessoa próxima se você é arrogante? Olha aqui o que está escrito, Romanos 17, Mateus 22, 37 e 39. Diz o seguinte, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e ao próximo como a ti mesmo. E esse segundo mandamento é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Lá em Mateus 22, 37 e 39. Amém? E por que não, quando a gente fala assim, como é que a gente se lidar, por exemplo, diante dos nossos erros, diante das nossas falhas? Como é que você lidar diante dos erros e das falhas? Pensa bem sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes nós, pais, nós temos dificuldade, o quê? De pedir perdão. Você tem dificuldade de pedir perdão para o seu filho? Tem dificuldade de pedir perdão, tem dificuldade de reconhecer que errou, né? Tem pai que fala assim, olha, a única vez que eu errei é quando eu pensei que eu tinha errado. Aí não dá, né? Aí o filho, por exemplo, o pai sempre está certo mesmo, não adianta discutir, né? Se ainda é bom assim, ainda vai. O problema é que muitas vezes também você e o seu filho falam, não, pastor, mas eu quero ser amigo do seu filho. Você não pode ser amigo do seu filho, porque se vocês se tratarem por igual, seu filho não vai te respeitar. Você é pai, você é autoridade sobre o seu filho. Então isso é muito importante, tá bom? Como é que você lidar diante desses momentos? Em Romanos 12, 17 e 18 diz o seguinte, a ninguém torneis mal por mal, procurar as coisas honestas perante todos os homens, e se possível, quando estiver em vós, quando for da sua parte, tenha paz com todos os homens. Amém? Romanos 12, 17 e 18. E para fechar, como é que a gente lidar com Deus? O seu filho está de olho em você. Como você lida com Deus? Seu tempo de oração, seu tempo de leitura bíblica, o que você assiste na internet, o que você ouve em casa. Na igreja você é um santão, em casa você é um capetão, né? Fala palavrão, ouve tudo que não presta, tudo que é abominação ao Senhor. Como é que está a sua vida? Pense bem nisso, porque os nossos filhos estão de olho em nós, tá? Seja exemplo. O legado de um pai é deixar um melhor exemplo para mim e para você. Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Pastor, meus filhos já... Não, seu filho é crescido mesmo. Você tem 80 anos, 70 anos, 50 anos. Que exemplo você está dando para os seus filhos até hoje? Tá bom? Isso é legado. Que Deus te abençoe e um feliz Dia dos Pais para todos nós.